Meus irmãos, Efésios 5:31 vai dizer o seguinte: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Quero reler esse texto. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Obrigado por estar assentados. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer leitura, ele vai falar que Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ordenando, orientando, normatizando a conduta que deve ter, deve pautar, deve orientar a família. Ele vai dizer: pois deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Aqui esse texto está dizendo que deixará o pai e a mãe, não abandonará. Às vezes as pessoas entendem que ao deixar deve abandonar. Não. Nós vamos ver na sequência dessa lição que a obediência do filho ao pai e à mãe, ele limita até o casamento, até a maioridade. Depois ele passa a ser responsável pelos seus próprios atos. Mas a honra não. A honra é durante toda a vida, honrar o pai e a mãe. O texto deixará o homem seu pai e sua mãe. Quantas pessoas que casam e abandonam literalmente o pai e a mãe, nunca mais voltam lá para saber como é que está o pai, como é que está a mãe, como é que está a geladeira, né? Se está vazia ou não, se tem receita de remédio para comprar ou não. É claro que depois que casamos, a responsabilidade primaz é da família constituída, mas nós não podemos abandonar o pai e a mãe. E o texto vai dizer: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aqui, meus amados irmãos, nós entendemos que o homem e a mulher devem deixar o pai e a mãe, no mínimo em três aspectos, meu Gustavo. Primeiro, deixar geograficamente. Aquela velha máxima que diz: quem casa, quer casa. Ou seja, tu deixar geograficamente é tu ter o teu cantinho, teu lugar para morar. Deixar geograficamente. Deixar sentimentalmente. Como assim, pastor? Agora tu tem uma nova família, agora você tem uma nova responsabilidade. Agora os assuntos a ser tratados, a ser resolvidos é dentro dessa nova família. Isso não quer dizer que em momentos e assuntos pontuais não possa se aconselhar com o pai e a mãe, mas sentimentalmente agora deve ser deixar, ou seja, no aspecto sentimental. Terceiro, deixar financeiramente. Deixar financeiramente. Ou seja, agora o novo casal tem que ter um entendimento que assume responsabilidades financeiras também de autossustento. Então deixar geograficamente, deixar sentimentalmente e deixar financeiramente. Deus, meus amados irmãos, estabeleceu o casamento monogâmico e também heterossexual. Monogâmico, todos nós sabemos que é o casamento com um cônjuge, com uma mulher ou com um homem. Heterossexual quer dizer homem e mulher. E indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome do Senhor. É indissolúvel o casamento. Mas talvez você que está me assistindo diz: mas pastor, mas infelizmente eu tive um acidente. Não poderia acontecer, mas acontece. Aí, creio que a misericórdia do Senhor, ela supera o juízo. Agora não é por simplesmente a pessoa dizer: eu tive
uma dificuldade, incompatibilidade de gênero ou qualquer coisa semelhante e simplesmente partir para uma separação. Não. Nós cremos que a família e o casamento devem ser indissolúveis. Na Bíblia, o relacionamento familiar, meus amados irmãos, é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, irmãos, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. São os membros, do ponto de vista de Deus, do modo divino, são iguais, mas cada um desempenha papéis diferentes. E nessa lição da nossa EBD, meus amados, nós aprendemos aqui como deve ser a conduta requerida por Deus para a família cristã, que é o projeto de Deus, a família cristã. A conduta do crente como marido, o papel do marido como líder da família, esse é o papel do marido à luz da Bíblia. Na Bíblia, a ordem de autoridade, irmãos, ela é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher, conforme Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. A relação dentro do lar, ela é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Paulo escrevendo isso. Ela mostra, irmãos, o modelo de relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como lidera a igreja, como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Cristo lidera a igreja, é o cabeça da igreja, e ele lidera a igreja pensando no seu bem-estar. Assim deve ser o marido liderar a sua casa, pensando no bem-estar da sua casa. Aqui, irmãos, é necessário ressaltar uma questão importante, que o movimento feminista, irmãos, com viés neomarxista, ele considera que esse modelo de família como um sistema de opressor do homem contra a mulher. Mas ao contrário desse falacioso discurso, meus irmãos, meus diletos internautas, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e também no respeito mútuo um para o outro. Essa é a base, é o fundamento, é fundado no amor e no respeito mútuo, um casamento. Um novo mandamento lhes dou, disse João: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vos devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vós são meus discípulos, se você amarem uns aos outros. Foi João que registrou o que Jesus disse. Então, meus amados irmãos, o homem como líder da sua família deve preocupar-se com o bem-estar da sua casa, da sua esposa, da sua família. O amor como elemento primordial. O amor deve ser o elemento primordial da casa. O marido, além de liderar, ele também deve amar a sua esposa. E é uma missão, irmãos, muito grande, porque aqui a exigência é de um patamar maior. Porque o nível desse amor, Alexandre, é um nível exigente. É o padrão Jesus. Assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Olha o padrão, olha o nível de exigência do amor do marido para com a esposa. É só a graça de Deus para nos ajudar. Nós poder amar com esse nível de sacrifício. Mas a Bíblia nos ensina assim, meus amados. Cristo, ele amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja, ele foi altruísta e incondicional. Não condicionou. Logo, quando nós assumimos esse tão relevante papel, missão de ser esposo, ser marido, é um papel
que nos coloca numa condição de amarmos com amor altruísta e incondicional, sem exigência, sem imposição, sem troca, porque Cristo fez isso. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Paulo escreve na carta que ele mandou para a igreja de Roma, escreveu lá no capítulo 5, versículo 8. Assim, meus queridos amigos, irmãos, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou por imposição autoritária. Quantos homens que nós temos visto, inclusive, o crescimento da violência doméstica, do abuso, da violência contra a mulher nesse período de pandemia. Eu estava vendo uma reportagem que cresceu 50% o pedido de divórcio. A violência doméstica contra a mulher, feminicídio, as mulheres sendo espancadas. Sabe por quê? Por falta de conhecimento bíblico, porque o homem que não conhece a Bíblia, não sabe o papel do homem, ele entende que ele tem posse sobre a esposa, e que ela é uma propriedade exclusiva dele, e que jamais poderá reclamar, que tem que aceitar todos os tipos de agressividade, de violência. E quantos homens que matam as companheiras, seu cônjuge, sua esposa, porque tem esse sentimento. Quantas mulheres que vivem sob o jugo do medo no casamento, sob ameaças. Mas Jesus dá o exemplo para nós, marido, que ele conquista a igreja não é sob ameaça, mas nos atrai com cordas de amor. Que Deus possa nos ajudar nessa missão, marido, nós somos marido, que possamos conquistar a esposa com cordas de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Desse modo, os maridos devem, meus queridos ouvintes, também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. A harmonia deve estar dentro de casa. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quando nós amamos o cônjuge, nós estamos amando a nós mesmos. Agora nós não podemos, irmãos, amar somente nós e não o cônjuge. Mas a Bíblia nos ensina, ela enfatiza isso, dizendo que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Meus amados irmãos, como é interessante esses cursos que é feito. Eu e a irmã Vera casamos bem novinho, sem nem orientação, né? E quantas coisas podia ser diferente. Quantas coisas. E eu vejo hoje pelo casamento da minha filha, que fizeram o curso de noivo, viu? Que puderam ter essas instruções que hoje nós podemos ter. A diferença na conduta. E que Deus guarde, Deus abençoe os nossos jovens que estão casando hoje, tendo a oportunidade de fazer curso de noivo, depois fazer curso casados para sempre, né? Sueli e Guilherme também fizeram esse curso. Então, meus amados, nós precisamos de saber certo qual é que é o nosso papel. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Mesmo cuidado. Quero correr aqui por causa das horas. A conduta da crente como esposa. O conceito de submissão. As Escrituras ensinam a sujeição uns aos outros no temor do Senhor. Não é aquela subordinação cega, não.
Nessa perspectiva, nós temos as seguintes instruções: as esposas devem ser submissas aos seus maridos, os maridos devem amar as suas esposas. Qual é a esposa que, sendo amada como a Bíblia orienta, não deseja estar junto nessa missão da família, nessa missão da vida conjugal? Se ela é amada, se ela é cuidada, ela tem prazer de estar junto nessa missão, que é formar a família, que é viver a vida conjugal. Também nessa perspectiva, nós temos aqui as seguintes instruções: os filhos devem ser obedientes aos seus pais, os servos devem ser obedientes aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, nos mesmos moldes. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Vejam que ninguém de nós está aqui por uma sujeição irracional. Nós estamos aqui porque nós somos escravos da orelha furada. O que é escravo da orelha furada? É aquele escravo que, quando ganhava liberdade, furava a orelha dele, que era o sinal que ele era livre. Mas era aquele escravo que dizia assim: eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui trabalhando. Então, a demonstração que era livre, mas que ficou porque quis, era furar a orelha. Nós, como crente, nós não estamos aqui, como diz o gaúcho, a cabresto. Nós estamos aqui por opção, por causa do amor de Jesus, pelas benécias de Cristo. Assim, meus amados irmãos, a mulher deve se sentir amada. Por isso que ela tem essa satisfação, esse prazer de estar nessa submissão. Por isso, irmãos, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. A condição da mulher cristã, na cultura judaica, meus irmãos, ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Já no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Jesus trouxe a mulher para o mesmo patamar. Jesus, no seu ministério, coloca a mulher em evidência. Jesus, ele quebra e vai contra a cultura da época, porque para Jesus, ele vai dizer, olhe bem, em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Jesus, ele não olha para nós assim: eu tenho tantas mulheres mesmo da igreja e tantos homens. Não, eu tenho tantos filhos, eu tenho tantas pessoas que fazem parte da minha noiva, que é homem e mulher. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Se você observar aqui, nessa passagem de João 4:9, Jesus, ele foi o 7º homem que cruzou a vida dessa mulher. Jesus disse o seguinte: tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Tinha 6, agora chega o 7º, que é o número da perfeição. E Jesus não chega como os outros 6, como marido, mas chega como alguém que vem para mudar a história e a vida daquela mulher. Ele foi o 7º homem, o número da perfeição, que passou pela vida daquela mulher e transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher passou a ser uma nova pessoa. Glória a Deus. Que eu e você, como marido, possamos ser o número perfeito para a esposa. Jesus, ele quebrou paradigmas. Jesus venceu preconceitos e discriminação, e ele continua fazendo isso na igreja. A igreja, meus amados irmãos, ela tem essa
grande espaço para a mulher. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Jamais nós pregamos isso. Jamais Cristo pregou uma escravidão, uma sujeição irracional. Irmãos, olhe bem que Paulo escreve aos Gálatas: vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A reverência divina ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Ou seja, sem esperar nada em troca. Altruísta, voluntário. Marido, ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Paulo escreve aos Efésios 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Se o marido fizer o papel dele, a esposa fará o papel dele. Eu recebi um dia um homem no gabinete e disse: pastora, minha esposa me mandou embora, minha esposa não quer mais viver comigo, aquela mulher não me deixa nem ir mais em casa. E aí contou uma história triste. Encerrou e eu disse para ele: mas quanto mal tu deve ter feito para tua mulher, para ela te tratar assim. Ele achou que eu ia defendê-lo. Se você tivesse feito o papel de marido, tu não estaria recebendo isso que você está recebendo. É porque tu falhou como marido que está recebendo o que está recebendo. Não foi mais falar comigo, porque ele de fato tinha falhado com o marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Que Deus possa nos dar sabedoria para tratarmos a esposa e assim recebemos dela essa reverência. E essa reverência consiste em estima, respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo agradável e agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e ajuda em sua tarefa de líder. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. A vida conjugal. A Vera tem uma expressão que diz lá em casa: os nossos negócios. É a vida conjugal a dois, os nossos negócios. Que Deus possa dar essa graça, que ter essa relação recíproca do casal. E eu sou feliz por isso. A conduta do crente como filho, e me caminho para o encerramento. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vivemos numa geração que alguém diz que é a geração gelatina, né? Que se molda conforme a circunstância. E nós vimos uma geração de pais também um tanto frouxo no comando da família, dos filhos, da educação. A minha mãe, para mim, é um exemplo disso. Claro que com as suas limitações, mas ela nunca deixou ficar em casa. Dia de culto, vai para o culto. Mas não quero, vai para o culto. E a presença de Deus um dia se manifestou na minha vida e nunca mais deixei de estar na casa de Deus. Então se preocupe. Você tem a obrigação de criar na doutrina e a demonstração do Senhor. O pai tem que sentir como é que está a vida espiritual dos filhos. A mãe tem que sentir. A mãe tem que acompanhar. Um dia uma irmã levou a filha para consultar, disse que ela estava com um cisto. O médico, daí a pouco, veio e disse: eu vou ter que fazer uma cirurgia na sua filha.
Por quê, doutor? Porque o cisto dela tem perna e braço. Ela já estava grávida para ganhar o filho e a mãe não tinha visto. Será que essa mãe estava cumprindo o papel de mãe? Será que ela estava atenta ao que estava acontecendo dentro de casa? Ou ela estava relapsa? Não estava atendendo a situação da família. A palavra doutrina, irmãos, ou disciplina, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração significa instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu li uma história há muitos anos de um moço que foi condenado à cadeira elétrica, à morte, pena capital, pena de morte, nos Estados Unidos. E ele, antes de ser eletrocutado, ele pediu para falar com a mãe dele. Chamaram a mãe dele, e ele pediu para a mãe se aproximar, ele já estava amarrado. Pediu para se aproximar para ele falar no ouvido dela. Quando ela se aproximou, ele mordeu a orelha da mãe e tirou um pedaço. E ele perguntaram por que ele fez isso. Para que ela nunca mais esqueça, porque quem devia estar aqui era ela. Porque a primeira vez que eu roubei bala no mercado, ela escondeu do pai. Depois eu comecei a cometer pequenos delitos e ela nunca me corrigiu, escondia do pai. E eu me tornei o que me tornei, porque não tive disciplina. A minha mãe nunca me corrigiu. Então eu estou sendo morto, mas ela devia estar aqui comigo. Que Deus nos dê graça como pai, para que possamos trabalhar com disciplina nos nossos filhos, e ensinar o que é certo. E isso não é a escola que ensina. A escola abre a janela do conhecimento. Os valores morais vêm de berço, lá de casa. Eu não roubo e não sou desonesto porque sou crente. É porque veio lá de casa, aprendi. Ser cristão, meus amados irmãos, é claro que corrige muitas vidas tortuosas, mas não é esse o fim. Eu tenho que aprender de casa a ser um bom cidadão. Eu tenho a obrigação como pai de gerar bons cidadãos, boas pessoas e gerar também bons cristãos no reino de Deus. Por outro lado, irmãos, os pais não devem abusar da autoridade recebida, a violência, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. E encerro agora por causa do horário. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelos apóstolos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Ser obediente a vossos pais. A explicação, irmãos, para essa postura é categórica, porque isto é justo. A Bíblia diz que isto é justo. Justo é quem age ou vive segundo as normas da justiça e da moral, honesto, considerando puro diante de Deus, puro. Os justos alcançarão os céus. Ela segue a ordem natural, irmão, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na obediência dos seus pais. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Você coloca em pé. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita aqui o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, meus amados irmãos, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Foi o que eu iniciei falando. Ele abria a geladeira de vez em quando.
e lá ver como é que está a conta de luz da água. Portanto, a obediência de vida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Eu quero orar por você, quero orar para a tua família, para que Deus possa te abençoar. Quero pedir para a irmã Vera fazer essa oração nessa noite. Vai passar aqui por gentileza e vai orar para que Deus abençoe todas as famílias. Maravilhoso Deus, nós lhe adoramos, Jesus, nessa noite, pelo privilégio de estarmos na sua casa e de ouvirmos essa palavra tão abençoadora. Eu quero orar, Jesus, nessa noite, por todas as famílias, por todos os lares, meu Senhor, por todos os maridos, as esposas, os filhos, e peço, Jesus, a tua bênção, peço que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Eu peço, Deus, que a sua boa mão esteja sobre cada família. O Senhor sabe, Pai, muitas vezes as dificuldades, mas o Senhor é o Deus que cuida, que protege. O Senhor também é o Deus que orienta. O Senhor é o Deus que dá estratégia. O Senhor é o Deus poderoso para resolver situações que muitas vezes humanamente é insolúvel, Pai. O Senhor é o Deus todo-poderoso, que tem todo o poder. Aleluia. Cremos, Pai, em Ti, pois o Senhor é o Deus que instituiu a família. Assim cremos na Tua bênção, Pai, em o nome de